Fala galera, aqui é o Bruno Bertolini e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço requisições HTTP no React e no React Native em todos os meus projetos, tá? Eu criei uma biblioteca quando eu estava trabalhando em um projeto e aí eu tive necessidade de fazer essas requisições de uma forma específica e acabei criando uma biblioteca genérica que eu utilizo em todos os meus projetos, que é essa biblioteca chamada Refetch, tá? Eu vou mostrar para vocês então aqui no Code Sandbox. Eu criei um projetinho no Code Sandbox e eu vou mostrar para vocês como eu faço para fazer essas requisições. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer um import do Axios. E por que o Axios? O Axios, na verdade, eu utilizo ele também em todos os meus projetos. É a minha biblioteca padrão aí de requisição HTTP. E eu poderia muito bem utilizar o Fetch, né, o Fetch API aqui no browser. Mas o Fetch API não é suportado no Node por padrão, teria que instalar uma biblioteca. Então, para deixar tudo padrão, eu acabo utilizando o Axios, sempre utilizei o Axios, e não vejo problema nenhum em utilizar ele, tá? Muita gente prefere o Fetch, eu não vejo problema em utilizar o Axios, prefiro o Axios. Depois de instalar o Axios, a gente vai instalar o @refetch /react, que é a biblioteca para React do Refetch. Por que, que a gente tem várias bibliotecas aqui no Refetch? Na verdade, o Refetch ele é agnóstico, ele não depende de framework. Então eu posso utilizar ele tanto no React, React Native, Vue, Angular, ou até mesmo em Vanilla JavaScript, tá? Então ele não depende. Ele trabalha com observables, inclusive a gente tem um vídeo no canal sobre observable, como criar um observable, e no Refetch a gente utiliza essa mesma abordagem de observable. E por isso ele é totalmente agnóstico, né? Então ele trabalha totalmente independente de framework. E aí, para funcionar no React, no lifecycle do React ali, no re-render, né? Para o React entender que ele tem que fazer re-render quando mudar um estado, porque o Refetch ele trabalha com gerenciamento de estado também. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, não é o foco, mas vou falar um pouquinho mais para frente também. E para trabalhar com o gerenciamento de estado, no React a gente tem essa libzinha chamada Refetch React, que ele abstrai o gerenciamento de estado do próprio Refetch. Tá? Então, se você vier aqui no, no GitHub do Refetch, é uma lib open source, tá? A gente tem aqui ó, 3 pequenos pacotes, um chamado SDK, um chamado Async e um chamado React. O SDK e o Async são os caras que fazem gerenciamento de estado totalmente independente de framework. E o React, ele simplesmente, ó, se você entrar aqui, você vai ver o código dele, ele simplesmente utiliza os outros dois, tá? Então, ó, useFetch, que é o que a gente vai utilizar, ele faz o usePromise. E o usePromise tem um gerenciamento aqui, mas ele usa ó, o Refetch Async, tá? Então é bem simples e é por isso que a gente vai utilizar o Refetch React. E aí aqui a gente vai importar o useFetch, certo? A gente vai utilizar também aqui nesse vídeo esse site chamado jsonplaceholder.typecode.com. O que é isso aqui? É um servidor que fornece objetos JSON para a gente trabalhar sem precisar ficar criando back-end. Então é mais para a gente fazer algum teste de alguma coisa, né? Nesse caso aqui a gente vai usar esse users, e aí se a gente clicar aqui a gente vê ó, um JSON de users, é bem bacana. Então tem todas as informações aqui. A gente vai usar ele e vai usar o Evergreen. Então deixa eu instalar o Evergreen aqui também, ó. Deixa eu fazer import table from Evergreen y. E a gente vai importar ele aqui. Enquanto ele importa, deixa eu mostrar o Evergreen. É um styled system, né? um design system. E é um design system bem simples, tá? Não tem muita coisa pronta, tem poucas coisas, mas o que tem aqui a gente consegue utilizar e compor para criar outros componentes. A gente vai usar esse componente de table aqui, ó, que é bem bacana. Ó, tá aqui a tabela, dá para selecionar, dá para fazer filtro, dá para ordenar. É bem bacana esse componente de table deles aqui.
A gente vai usar esse table simples aqui de baixo, tá? Depois a gente já vai copiar e colar ele. A princípio é isso aqui, tá? Então, vamos começar aqui com const request. O que é o request? A gente vai utilizar o Axios.create. O Axios, para quem não sabe, tem uma função de create, que ele vai criar uma instância com alguns parâmetros já pré-selecionados, pré-setados, né? Então a gente vai criar aqui o base URL. E o base URL é esse type code, JSON placeholder type code. E a gente vai botar um header também, tá? Pra gente dizer para o site lá que a gente está utilizando JSON. Então a gente vai botar o header de content type. Opa. E aqui a gente vai dizer que a gente quer uma resposta com application/JSON. Beleza? Então a gente criou a nossa request. Isso aqui é a nossa request. E agora a gente pode criar as nossas requisições em cima disso. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai criar um getUsers, que é o método que a gente vai utilizar deles lá. Esse getUser vai receber parâmetros. E a gente vai fazer um request passando algumas configurações. O primeiro é um method. Nesse caso é get. Eu acho que funciona minúsculo também, né, no Axios. Não tenho certeza, a gente vai ver daqui a pouco. Método get. A URL é /users. E os parâmetros os parâmetros que vierem. Tá? Então isso aqui é uma requisição básica com Axios. A gente poderia fazer direto aqui, por exemplo, axios.get ou simplesmente Axios aqui. Mas nesse caso a gente tem alguns parâmetros padrão ali, né, que é o base URL e o header. A gente deixa ele já pronto, ok? Então isso aqui é como a gente geralmente estrutura, como eu geralmente estruturo um SDK que eu chamo, né? Eu chamo de SDK ou API, tem gente que chama de cria um arquivo chamado api.js. Eu geralmente crio um pacote chamado SDK e tudo que é requisição e tratamento de dados de requisição, né? De resposta e de request, eu trato aqui dentro desses pequenos métodos aqui, exponho tudo isso como um projeto SDK, como um pacote SDK, e aí uso para fazer as minhas requisições. Então, é basicamente isso aqui, tá? E aí agora a gente vai simplesmente fazer um fetch. No refetch, a gente consegue utilizar promise. Ele é independente, ele é agnóstico a qualquer biblioteca. Então, como é que funciona no UseFetch? A gente vai criar um const aqui, botar um array vazio, e aí a gente passa UseFetch, e para ele a gente passa uma promise. O que o UseFetch vai fazer? Ele vai chamar essa promise quando o componente for montado, tá? Então, quando o componente montar, quando o componente for chamado, ele vai chamar essa promise e vai retornar alguns estados aqui. O primeiro item do array que ele retorna é o data, que é o corpo da requisição. O segundo parâmetro que ele retorna é um objeto com alguns metadados. Loading vem aqui, status vem aqui, tá? Error vem aqui. E o terceiro é uma função de fetch, que essa função é justamente para fazer um refresh na nossa request. Então aqui a gente passa getUsers, que é a nossa requisição, a nossa promise de requisição. Se eu fizer isso aqui, jogar em outra aba aqui, ó, deixa eu abrir aqui com um F12, e a gente vai ver a network funcionando aqui. Deixa eu dar um F5. Ó, ele fez aqui a request do users, ó. Tá pendente. Por algum motivo ela tá pendente. Ah, demorou, mas retornou. Então tá aqui, ele fez a request do users. Tá? Simples assim. Aí a gente volta para cá. A gente vai fazer o seguinte, aqui eu vou dar um json.stringify data. Então o data ele começa nulo, ele começa vazio, e depois assim que a request termina, ele traz
a response, o body, né, o payload da response, ele traz para o data. E aí, se você quiser pegar o retorno inteiro da requisição, né, a resposta inteira, a gente tem uma variável aqui, uma propriedade nesse objeto, chamado result. E result, se eu der um console log aqui, é exatamente o retorno do Axios. Então tá aqui, ó, console log, aí ele tem o data, ele tem os headers, ele tem o status 200, né, o HTTP code, ele tem header, config, request, então é o retorno exato do que esse método aqui retorna, tá? Então nesse caso esse método está retornando o retorno do Axios, e se você quiser a documentação desse result, é só olhar o que você está passando aqui. Então não tem nada a ver com a lib do refetch, né? É exatamente o retorno do Axios. Ele joga nessa variável chamada result, tá? Beleza. Agora a gente já entendeu como é que funciona aqui. Deixa eu tirar o nosso Explorer dali para ficar mais fácil de a gente visualizar. Diminuir um pouco aqui. Beleza. A gente não precisa disso tudo aqui. Por enquanto a gente só precisa do load, tá? A gente não precisa nem do fetch. Então a gente pode tirar aqui. A gente só precisa desses dois. O que a gente vai fazer aqui? Se loading, o loading é sempre true ou false. Nesse caso, como ele vai fazer a requisição sempre que monta o componente, o loading já começa true. Tá? Então, se loading, carregando. Se não, mostra o componente. E aqui deu um erro, porque eu botei errado aqui, né? Na verdade é 2 pontos. É o contrário, é assim e 2 pontos aqui. Beleza. Então, ó, se eu simplesmente dar um F12 aqui, vamos diminuir essa nossa network aqui. Aqui, slow 3G. E agora a gente pode jogar isso aqui para baixo, né, para ficar fácil de visualizar ali. Pronto. Então agora se a gente der um reload na página, ó, vai dar para ver que ele vai mostrar primeiro o carregando. Olá. E depois ele mostra o dado em si, tá? Vou fechar aqui. Beleza, carregando e o dado em si. Agora a gente vai brincar com esse cara aqui, né? A gente vai usar um pouco do Evergreen. Então a gente vai criar aqui em cima um const users. Vou chamar de users list. Return. E a gente vai lá no Evergreen, vai pegar esse table aqui que a gente tinha visto antes. Ctrl C. Ctrl V, vou salvar. Aqui a gente pode tirar esse onSelect, que a gente não vai usar por enquanto, tá? E aqui a gente salva. Agora sim a gente tem a tabela funcionando, né? O Profiles vai vir de cima. E aí a gente está criando, nesse caso, um componente que a gente chama de dump, né? Pode ser chamado de dump, componente burro, que ele só renderiza, ele não tem inteligência nenhuma de regra de negócio, de fetch, nem nada. E aí a gente vai passar para esse cara, users list. A gente vai passar aqui o profiles, que na verdade é o nosso data. Salvei. Olha lá, já renderizou bonitinho. Tá? Já está com os usuários ali. Vamos alterar esses usuários aqui. Vamos dizer que o primeiro é nome, o segundo é username, e o terceiro é e-mail. E aqui também, né? Nome, username, e-mail. Salvei. Pronto, já está mostrando a nossa lista, né? Aqui, ó, tem um filtro. Por enquanto ele não faz nada. Vamos fazer com que esse filtro possa filtrar realmente a nossa lista, mas ele não vai filtrar local, tá? Ele não vai filtrar em cima dos dados que já existem. A gente poderia fazer, né, um const onFilter que recebe uma query e vai pegar o nosso profiles.map.filter
e vai fazer aqui user, né? User.includes user.name.includes carry. E aí ele deu um erro porque o profile, nesse caso, no início, o profile não é nada, né? O profile não tá vazio, né? A gente pode simplesmente botar um array vazio aqui. Beleza? Parou de quebrar. Agora sim a gente vai... Deixa eu tirar esse isSelectable aqui que eu esqueci, ó. Que é para não selecionar as linhas, né? E agora sim a gente pode botar aqui, ó, no search header cell on search. E aqui eu vou botar on filter. Vamos ver se é isso. Não é isso, é on change, eu acho. On change. Eu não olhei a documentação, né? Se eu tivesse olhado, eu saberia. É on change. Então aqui sim a gente vai botar user.name. Ele está dizendo que include não é uma função, é porque includes, o nome da função. Beleza, ele não está fazendo nada porque eu não mandei ele fazer nada. Mandei ele filtrar, mas não mandei ele fazer nada com esses dados. Então eu teria que pegar esses dados aqui, é erro meu aqui, né? Eu teria que pegar esses dados filtrados e jogar em algum lugar para ele trocar por esse aqui, né? Ou eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia pegar esse cara aqui, jogar aqui, jogar o onFilter no state, mas é meio zoado assim, também não é o ideal. Então o que a gente pode fazer? Poderia fazer aqui, né? Como eu falei, a gente jogar isso numa variável de state. Porém, eu quero filtrar isso direto na API, eu não quero filtrar aqui no front-end. Então como é que a gente faz isso? Aqui a gente lembra que a gente tem um método chamado fetch, né? E a gente poderia passar aqui para ele, ó, um onSearch. OnSearch. Vamos padronizar esse nome aqui que está onFilter, vamos botar onSearch. E aqui vamos botar onSearch também. Poderia fazer isso? Poderia, certo? Vamos ver como é que isso funciona. Const onSearch carry. E aí aqui no carry eu ia fazer um fetch name igual a carry. Olha lá o que vai acontecer, toda vez que eu clicar no A, já deu um erro ali, vamos ver o que foi. Const search on carry. Nesse caso aqui ele está retornando uma promise, né? Não sei se esse é o problema. Vamos tentar fazer isso aqui. E aí sim, agora sim, a gente conseguiu filtrar. Só que a gente tem um problema aí de gestão de estado, né? A gente tá, toda vez que a gente clica aqui para filtrar, ele vai disparar o fetch vai dizer que o loading está true, vai alterar aqui e vai parar de mostrar a nossa tabela. Então isso aqui está mal organizado. Como é que eu organizaria isso aqui? Nesse caso, eu transformaria o meu dump component em container. Jogaria a minha requisição para dentro, tá? Nesse caso aqui. E aí aqui eu não recebo mais nada. Eu simplesmente vou gerenciar tudo dentro do componente. Vou jogar esse cara para dentro. E aqui o loading também passa a não ter mais nada. Ele simplesmente vai retornar o user list, tá? Dá de fazer isso aqui de várias maneiras, tá? De várias maneiras. Então eu vou dar um return aqui. Pronto. Agora sim, o meu profiles vai virar data. Eu vou chamar de profiles aqui, então, aqui em cima. Vamos ver se funcionou. Aqui a gente tem que primeiro verificar se tem profiles. Eu poderia fazer assim, né? Ou, na verdade, se profiles e profiles.length.
aí ele faz o Profiles Map. Ó, funcionou. Mas eu vou usar um carinha aqui chamado Optional Chaining. Para quem não conhece, aí é uma feature que vai estar entrando aí no JavaScript, mas o nosso Code Sandbox já deixa a gente utilizar. Então eu vou botar um Optional Chaining aqui e vou mandar rodar novamente. E funcionou, tá? O Optional Chaining vai verificar se existe o Profiles antes de fazer um Profiles.map. Como quando a gente carrega a primeira vez, isso aqui é null, é undefined, ele vai dizer que não existe, nem vai carregar o ponto .map, nem vai dar erro, tá? Ele vai fazer o que eu tinha feito aqui antes, ele vai fazer automático. Agora sim, ele deve aparecer aí com normal, beleza, apareceu normal. Agora sim a gente consegue ir editando aqui, ó, e ali embaixo continua igual. Só que a gente precisa fazer um gerenciamento melhorzinho aqui, né? Então vou fazer o seguinte, ó, se loading, eu vou pegar esse cara aqui, se existir loading, então eu vou criar uma célula, vou tirar esse key daqui que não precisa, e eu vou criar aqui um carregando. Tá? Então, se tiver loading, ele vai mostrar o carregando dentro, se não, ele vai mostrar as linhas dos usuários ali, né? Então, vou dar um reload. Opa, dei reload novamente. Ó, então tá, se eu clicar aqui, ó, ele mostrou o carregando e já terminou de executar, ó lá, tá vendo? Se eu clicar, ele está carregando vários, quando ele terminar, ele para. Beleza? Então tá, aqui ó, a gente teve um problema, né? Ó, vamos abrir o F2, vou abrir aqui na outra aba aqui, ó. Deixa eu dar um reload aqui, vamos ver o que vai acontecer. Network, ó, vou limpar. E aí eu vou começar a pesquisar, ler. Olha lá, ele fez duas pesquisas, uma para cada letra, tá? E não trouxe nada, trouxe vazio, por isso que não tem nada aqui. Então vamos gerenciar o vazio. Então o vazio é o seguinte, vou fazer assim, ó, opa. Vou copiar esse trecho aqui, a gente vai botar aqui da seguinte maneira. Eu poderia fazer aqui, ó, se tem length, mostra, faz o map, se não, mostra o vazio. Mas eu prefiro ficar mais claro, mais limpo e mais fácil de ler se a gente fizer um pouco separado, né? Nesse caso o bloco é bem grande, né? E é mais fácil se a gente fizer separado. Então aqui eu vou botar aqui, ó, se loading e se não tá loading no caso, né? Se ele já fez o loading e data ponto length, ó, e não tem data ponto length. Então, novamente, eu estou usando o optional chaining aqui e estou negando o length. Então, se o length for maior que 0, ele vai dar true aqui para mim, vai dar false aqui para mim. Se o length for 0, ele vai dar true. Eu neguei, né, eu inverti. Então, aqui, eu vou botar aqui sem resultados. Deixa ele rodar ali. E faltou aqui também um e-comercial, né? Vamos ver o que ele vai dizer. Deu erro, porque data is not defined. A gente mudou para profile, né? Não é mais data. Aqui ele está rodando novamente. Vamos ver por aqui que é mais fácil, que a gente tem um console aberto aqui, o nosso network. Ele continua dizendo que é undefined. Deixa eu ver novamente. Profiles. Faltou um S. Acontece, gente. Agora sim está funcionando. Vou limpar aqui. Tá? E aí a gente vai começar a... Olha lá, ó, sem resultados. Carregando, sem resultados. Carregando, sem resultados. Se eu sair clicando aqui, ele vai fazer um monte de request. E no final ele vai dar 100 resultados. Tem uma porrada de request pendente. Olha lá, ó.
uma porrada de... Vamos fazer de novo, para a gente olhar com calma. Olha lá a quantidade de request. Ele vai retornar 100 resultados, só que ele demorou algumas para terminar. Eu vou botar um slow 3G aqui e a gente vai fazer novamente. Deixa eu limpar. Olha lá. Terminou uma por uma, né? Mas isso pode demorar, dependendo do tipo de dado que está vindo, dependendo do servidor, depende de um monte de coisa, isso pode demorar. Como é que a gente gerencia isso? Como é que a gente cuida disso? O Refetch, ele tem uma opção de cancelamento de promise. Tá? Para quem não sabe, cancelamento de promise não existe por padrão no JavaScript, tem que fazer algumas gambiarras, mas as bibliotecas de fetch, como o Fetch API dos browsers e o Axios, eles têm sim uma opção de cancelamento de promise. Porém, cada um tem a sua abordagem. No caso do Fetch API, ele tem uma coisa que ele chama de Abort Controller, que é meio que padrão aí para os browsers, né? Uma definição padrão. Então, se a gente botar aqui ó, Abort Controller e acessar o MDN, a gente vai ver a definição de Abort Controller aqui. Tá? Ele está até mandando olhar a compatibilidade com os browsers, mas é meio que um padrão aí já, né? O Abort Controller. Tem, ó, compatível com quase todo mundo, menos o Internet Explorer para variar um pouco, né? Mas é meio que padrão. O Axios, ele trabalha um pouco diferente. Quer ver se eu abrir o Axios aqui? A gente vai ver, ó, que o cancelamento de promise do Axios é um pouquinho diferente. Deixa eu botar um cancel requests. Ele não trabalha com abort control, ele trabalha com um token. A gente cria um token e depois para request a gente passa qual é o token e a gente tem o cancelamento, a função de cancelamento, tá? No caso do Refetch, ele trabalha com abort controller. E aí como é que a gente faz para o Axios ser cancelado se a gente está trabalhando com abort controller e não com o padrão do Axios? O próprio Refetch tem uma outra bibliotecazinha aqui, que é o async. Minto, é o Axios. E aqui a gente tem um Axios Abort Controller. Então, esse cara aqui, ele é responsável por transformar o método, a forma com que o Axios faz o cancelamento de promise no padrão do Abort Controller. Tá? E aí isso faz ele ser compatível com o Abort Controller. E aí com isso também a gente consegue passar esse cara pro Refetch. Tá? Mas aí é um pouco mais complicado e eu já vou explicar como que a gente faz, mas antes eu preciso mostrar outra coisa. Vamos voltar no Refetch. Inclusive, esse abort controller não está nem na documentação aqui, né? Mas não tem problema. Se a gente abrir aqui o async, ó, como eu falei, a gente tem 3 pacotes no Refetch. Um é de React, mas ele só faz o handle dos outros dois, né? No caso do async, né? Ele só faz o handle do async para funcionar com o React. E o async é totalmente independente de framework, tá? Então, e aí é ele que usa esse padrão da abort controller. Se a gente vier no React aqui, na verdade não é no React, se a gente vier aqui no SDK, que é o que a gente vai trabalhar agora, é o cara que gerencia o cancelamento de promise, tá? É para ele que a gente vai passar as informações para cancelamento de promise. Como é que a gente faz isso? Aqui, ó. Inclusive eu tenho um exemplo aqui na documentação. Tem um exemplo aqui na documentação falando como trabalhar com abort controller Axios dentro do Refetch. E aqui, ó, o abort controller sendo utilizado com Axios, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Eu vou copiar esse trecho de código aqui, vou voltar para cá e vou transformar isso aqui no meu SDK. O que é o SDK? O SDK, na verdade, é o que a gente chama de Software Development Kit, né? Um pacote para desenvolvimento de software. Geralmente, quando a gente trabalha com APIs de terceiros, geralmente eles têm. O pessoal costuma muito chamar esse bloco,
esse bloco que eu vou fazer de SDK de chamar de API, ou de Service API. Eu gosto do SDK, porque eu acho que faz sentido, então eu vou chamar de SDK. Esse primeiro bloco aqui a gente já tem ali em cima, né? A gente não precisa, a gente só precisa do SDK aqui. E o SDK como é que funciona? A gente tem que importar também aqui o SDK. Então eu recomendo fortemente que se você vai trabalhar com API, vai fazer request de API recorrente, vai fazer várias requests diferentes, cria um SDK, cria um pacotezinho para gerenciar isso separado do código, tá? E aí aqui você pode importar o SDK, que também é independente de framework. E aqui nesse caso eu vou importar o Create SDK. E o Create SDK ele vai fazer gerenciamento de estado, então automaticamente dentro dele ele tem um estado, ele tem um gerenciamento de estado global, tá? E ele serve para você gerenciar principalmente o token de quem está logado. É muito útil, eu posso até fazer um outro vídeo melhor explicando isso mais a fundo, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, comenta aí, bota nos comentários que vocês têm interesse, que eu faço um vídeo explicando melhor como eu utilizo o Create SDK e o SDK, como é que eu crio um SDK nos projetos que eu trabalho, tá? E como eu faço gerenciamento de token e tudo mais. Mas nesse caso aqui, a gente vai focar na requisição que a gente está fazendo com cancelamento. Então, eu criei o SDK, e aí depois de criar o SDK, ó, tá vendo que eu passei a request para ele, né? Criei a request, ó, vamos voltar aqui na documentação. E aqui, ó, tem mais ou menos o que a gente vai fazer, porém, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Quando a gente passa para o Create SDK um Axios, a gente poderia simplesmente passar o Axios aqui que ia funcionar tudo perfeitamente. Se eu passar o meu request, também funciona tudo perfeitamente. Acontece que ele é inteligente o suficiente para saber quando a gente faz encadeamento de request, de função, tá? Então, olha só. Vai ficar mais claro quando eu voltar aqui para home da documentação. Ó, aqui tem um exemplo melhor. O que é encadeamento? É quando uma function, uma função, um método, retorna outro método, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem 3 métodos sendo chamados. Então, primeiro eu recebo options, depois eu recebo state, e depois eu recebo a request, passando todos esses dados aqui para request. Isso aqui, ó, é o equivalente a gente trocar por Axios. Deixa eu pegar esse código aqui. Jogar aqui, ó. Tirar esse export daqui que não precisa. Olha só, então cria um handle. Esse handle recebe options e retorna uma outra função. Opa, olha só, isso aqui é exatamente a mesma coisa que se eu tivesse feito isso aqui, ó, function handle que recebe options e vai retornar uma function, sei lá, handle state que recebe state. E aí sim esse state vai retornar uma request passando os parâmetros que a gente quer aqui, tá? Por que isso é importante? Por que isso é necessário? Porque, como eu falei, o nosso SDK ele vai fazer gerenciamento de estado também. E aí, quando a gente faz a chamada aqui embaixo, ó, com getUsers, a gente pode até passar, como a gente está passando aqui o fetch, o name para ele. Ele vai receber o name dentro da função aqui, ó, getUsers. Ele vai receber também o options, que nada mais é do que o retorno dessa função aqui, ó. Essa função vai retornar o options. Então aqui eu poderia fazer diferente também, né? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, já que eu estou usando a request dentro do meu handle. Então, quando ele chegar aqui no options, já é o retorno dessa função aqui, tá? Da função que a gente passou para cá. E depois ainda ele passa o state para a gente conseguir utilizar esse state na request. Então aqui está vendo ó, que no exemplo a gente tinha options headers. Então se eu passar options headers, ele vai ter aqui. Eu poderia passar aqui, por exemplo, ó, headers, tá? E aqui em cima eu ia ter que separar. Então headers. Eu poderia passar aqui headers. Eu poderia simplesmente tirar esse header daqui, deixar ele pegando parâmetros e setar um header diferente para essa request específica. Poderia também, tá? Beleza, volta aqui. E aí tá vendo aqui ó, que a gente tem um state.token, authorization bearer state.token. Então se tiver token ele vai adicionar o token. Isso aqui a gente consegue fazer também automaticamente
E muita gente faz esse gerenciamento dentro do React, ou dentro do Redux, ou dentro dos middlewares do Redux, ou ainda dentro dos Redux Saga. Eu não aconselho, eu acho que isso tem que ficar separado, e é por isso que o Create SDK é dessa forma, tá? Mas a gente não vai entrar nesse ponto aqui, eu só queria mostrar o porquê de a gente ter options e state como funções encadeadas. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar esse header daqui, vou salvar. Aqui em cima eu não preciso do request, vou salvar. E aí, quando eu for criar o meu SDK, o que eu vou passar para ele não é mais request, agora é o handle. Ok? Em teoria, isso aqui, se tiver tudo certo, funciona da mesma forma. Mas a gente não gerenciou esse cara, né? A gente tem que gerenciar esse cara. A gente tem duas formas. A gente pode simplesmente jogar ele para baixo, que ele não está... O lugar dele não é aqui. A gente joga ele para baixo e a gente pode fazer assim, ó, sdk.add. E agora sim ele está gerenciado, ele tá sendo renderizado pelo SDK. Então, tanto é que ele já fez a request aqui. Mas se a gente quiser fazer diferente, a gente pode também tirar essa declaração de função aqui, tá? E aqui a gente faz, ó, a gente vai passar um nome para ele aqui como primeiro parâmetro, getUsers. E aqui a gente faz sdk.getUsers. Também vai funcionar da mesma forma. Nesse caso aqui ele deu erro, vamos ver. Ah, tá, porque ele não atualizou. Agora ele atualizou. E funcionou igualmente, tá? Então aí vai do que você preferir. Eu não vejo problema em usar nenhuma das duas abordagens, até por isso que ele é livre para você trabalhar da forma que você quiser. Se você quiser fazer um gerenciamento posterior disso aqui, você pode jogar numa variável, se não, pode deixar no SDK. Se quiser exportar separado, joga numa variável, se não, deixa no SDK. Então é bem flexível. E agora sim, se a gente vier aqui, ó, que está aberto a nossa aplicação aqui, agora sim, se a gente sair criando aqui, na verdade não funcionou ainda porque a gente não trabalhou com o abort controller, ó. Ele fez todas as requisições. O ideal é que a cada nova requisição ele cancelasse a anterior. Então como é que a gente faz isso? Faltou trabalhar com o abort controller. O abort controller, nesse caso é Axios abort controller, a gente pode passar aqui como segundo parâmetro do SDK. E o segundo parâmetro do SDK são algumas opções. Por enquanto a gente tem duas, que é o initial state, que pode passar um estado inicial para esse SDK. E a gente pode botar aqui abort controller, dois pontos, Axios abort controller, né? E aqui nesse caso ainda faltou mais uma coisa, que o create SDK ele é tão inteligente que ele recebe, a gente pode simplesmente passar options, vai funcionar. Se eu quiser passar o state aqui também vai funcionar. E se eu quiser passar aqui o cancel token, também vai funcionar, tá? Então ele funciona encadeando três funções também. E nesse caso, como a gente está trabalhando com o Axios precisa receber um cancel token aqui, ó. Agora sim, em teoria, se tudo correr como deve, se a gente voltar aqui, vou limpar o console, e se a gente fizer, ó, agora sim ele está cancelando, então para cada request que a gente faz, ele cancela o anterior, tá? Está cancelando o anterior, e nesse caso deu sem resultado, se eu tirar aqui, ele vai vir com o name vazio. Então, vamos corrigir esse errinho aqui, ó, do name vazio. A gente vai ter que fazer o seguinte, search cname carry. Vamos trocar o carry para name. Vamos fazer assim, cname, então name. Se tiver name, ele vai chamar o name. Se não tiver name, ele não vai nem botar o nome no URL. E aí sim ele vai fazer a request novamente. Então, beleza. Então, aí a gente está trabalhando agora com cancelamento de promise, tá? Dentro do useFetch. É um pouquinho mais complexo do que simplesmente trabalhar só com uma promise aqui, mas é inevitável que você faça esse bloco aqui quando você trabalha com API. Então, se você está trabalhando com API que tem várias requests, se é uma API REST, você vai ter que fazer várias requests, vai ter que fazer vários métodos getUser, getCompany e vários. Então, não é nada demais criar esse bloco a mais aqui utilizando essas dependências.
porque você vai ter uma série de benefícios, tá? Inclusive, o próprio UseFetch, se a gente criar aqui, por exemplo, ó, vou fazer assim, ó, const state set state use state false. Se state mostra qualquer coisa. Se não... E aí aqui a gente vai botar um botão para ficar gerenciando esse estado. Olha só que legal que tem dentro do UseFetch também, tá? Dentro do reFetch. Aqui eu vou chamar assim, beleza? Aqui eu tenho que chamar um fragment. E aqui eu vou botar um botão toggle. E aqui a gente vai botar aqui, ó, onClick é igual setState, passando state, opa, invertendo o estado, tá? Simples assim. O que eu estou fazendo aqui? Besteira nesse caso, né? Porque não deu certo. Deixa eu rodar aqui, vamos vir para cá. Por que eu fiz isso aqui? Para mostrar para vocês que o cancelamento de promise também acontece quando o componente que está usando essa promise, que está usando o UseFetch, ele é desmontado. Quando ele remove o componente da DOM, ele também faz o cancelamento automático, tá? Então, se a gente fizer aqui react. Agora sim, vamos voltar para cá. Vou limpar o console aqui, as requests do network. Beleza, olha lá. Ó. Abri e fechei, abri e fechei, abri e fechei. Olha lá, está cancelando as promises. Então ele faz isso para otimizar também processamento, né? Não tem por que continuar fazendo request se aquele componente não foi mais renderizado, então ele faz isso automático. E tem mais um detalhezinho por último, que se você, por exemplo, disser para mim, mas eu não quero que quando carregue esse componente ele faça request, eu quero só quando eu mandar, só quando eu fizer, por exemplo, um filtro. Aí você pode passar opções aqui para esse cara, e uma dessas opções é o lazy, e aí eu passo o lazy true, e automaticamente, se eu rodar aqui, ó, ele vai mostrar sem resultados porque eu não gerenciei, né? Eu não fiz o gerenciamento desse estado aqui. É um estado que não tinha antes, né? Sem loading, com loading false e com um profiles vazio. Aí ele acha que está sem resultado, mas na verdade é porque ele não fez a request. Mas de qualquer forma, ele não fez a request. Então era isso que eu queria mostrar. E aí ele só vai começar a fazer request se eu digitar alguma coisa aqui, tá? Ó. Aí ele faz a request. E aí como é que a gente trata esse dado? Aqui em cima a gente tem o status, lembra? O status ele pode ser... Ele tem algumas opções, né? Alguns valores que podem aparecer. Um deles é o error. Outro é o fulfilled. Tem outro que é o rejected. Tem o pending, que é o mesmo que o loading true, tá? Pending. E tem por último o cancelled. Cancelled. Então, quando uma promise é cancelada, ele troca o status para esse estado. E quando a gente faz a instância desse cara, quando a gente usa o UseFetch com lazy true, não é nenhum desses. É um outro chamado idle. Então, se a gente quiser gerenciar esses estados, a gente tem esses 6 estados aqui, tá? E aí é o que a gente vai fazer aqui, ó. Em vez de fazer loading, se não tiver loading e se não tiver profiles, ele mostra os sem resultados. Se não tiver loading, vai sair e vai entrar o status. E vai entrar o status fulfilled. O que é isso aqui? Fulfilled. Fulfilled é quando a promise ela foi executada com sucesso, tá? Então, quando a gente fizer uma requisição, por mais que não venha dados, e essa promise for executada com sucesso, ele dispara o status fulfilled. Então, ó, pode ver que não apareceu nenhum desses 3 tipos aqui, nenhum desses 3 returns de tabela aqui, de row, né, da tabela. E aí, se a gente começar a pesquisar, aí sim ele começa a mostrar os resultados. Então,
É assim que eu trabalho com Promise e com request de API no React e no React Native. Novamente, aí, se você quiser, comenta nos comentários, né? Deixe seu comentário aí dizendo que você quer um vídeo sobre o SDK, como eu gerencio meu SDK, como eu faço gerenciamento de estado, como eu trabalho com um token de autenticação no SDK, tá? Que eu vou fazer um vídeo sobre isso, se o pessoal quiser aí eu posso fazer. Não esquece de deixar o joinha no nosso vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e obrigado por assistir até aqui.